Bem-vindo ao Conversas em Psicoterapia, um espaço de diálogos plurais, onde diferentes perspectivas se encontram para pensar a psicoterapia e seus atravessamentos. Este podcast é apresentado por Clécio Freire, psicólogo clínico, pesquisador, supervisor e doutor em psicologia. Clécio tem se dedicado a estudar a psicoterapia enquanto prática, a saúde mental, a psicopatologia e as psicoterapias existenciais, com publicações relevantes na área. Aqui, cada conversa é um convite para refletir sobre a prática clínica, seus desafios e possibilidades. Prepare-se para mergulhar em debates que inspiram profissionais e todos que se interessam pela psicoterapia. Episódio de hoje: Avaliação e monitoramento do progresso da psicoterapia. Convidado de hoje: Lucas Cardoso. Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Conversas em Psicoterapia. Esse projeto que tem a ideia de discutir a psicoterapia de um jeito, em formato de um diálogo, e trazendo temas que talvez não sejam discutidos na grande rede e até na psicologia brasileira como um todo. E hoje a gente vai discutir um tema bastante interessante. Hoje a gente vai discutir um tema que tem crescido no Brasil nos últimos anos, mas ainda não é um tema, como eu posso dizer, tão popular quanto outros. E para discutir esse tema que eu vou revelar logo mais, eu vou trazer como convidado o Lucas Cardoso. O Lucas é psicólogo e psicoterapeuta, mestrando em psicologia com ênfase em avaliação psicológica. O Lucas, eu conheci há pouco tempo, graças às redes sociais. Estou tendo o prazer de trabalhar com ele agora também, né? A gente tem feito um trabalho aí juntos, assim, de supervisão. Tenho tido a alegria de acompanhá-lo. E o Lucas, ele se destaca porque não só às vezes com a profundidade de leitura, mas também pelo interesse e curiosidade. Então, ao meu ver, aí a gente ainda vai ouvir falar muito do Lucas nos próximos anos aí, discutindo psicoterapia. E para mim é um grande prazer recebê-lo aqui nesse espaço. Seja bem-vindo, Lucas. Hoje vamos discutir monitoramento do progresso clínico e avaliação de psicoterapias. Lucas, seja muito bem-vindo. Quer dizer algumas palavras iniciais, assim, para a gente começar? E aí? Bom, Clécio, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras. Assim, agora estou com uma responsabilidade aí se eu for uma pessoa tão conhecida assim. Bom, mas obrigado mesmo. Acho que é um tema bem importante. Eu acho que a gente, vendo ali, conhecendo o seu trabalho, vendo como você tem discutido integração, psicoterapia, eu gosto muito de falar desse tema, então acho que vai ser uma conversa bem natural aqui para a gente. Perfeito. Para começar a conversa, né, assim, tema do monitoramento do progresso clínico. É um tema ainda muito novo, ao meu ver, aqui no Brasil. Acho que a gente começou a discutir de forma mais ampliada nos últimos 5 anos, talvez até menos, para ser sincero. E quando eu vejo ele, assim, até quando a gente conversa, me parece que tem duas grandes perspectivas. Parece que é impossível medir o monitoramento por ser algo muito subjetivo, e outros, uma discussão que defende o monitoramento, mas às vezes em um certo viés muito específico. Então, eu queria saber primeiro, Lucas, assim, o que você pensa sobre isso, como é que você vê essa discussão, que é recente no Brasil, né? Assim, até se você puder comentar um pouquinho da história dela também, sobre isso. Bom, Clécio, eu concordo com você, eu vejo muito uma divisão, assim, de como a gente deveria olhar para os resultados clínicos, né? E eu estou falando de resultados no contexto natural, assim, não de experimentos ou de ensaios clínicos. Existe uma diferença muito grande, né? Então, na pesquisa, a gente vai avaliar os resultados de uma forma muito pré-determinada, assim. Então, a gente pensa, essa terapia vai ser para ansiedade, então eu vou medir a ansiedade, né, em vários níveis ou em vários momentos diferentes para fazer comparações. E eu acho que na clínica a gente tem uma diferença muito específica que é como aquela pessoa que a gente está atendendo enxerga um resultado, né? Então, talvez ela queira lidar, sim, com a ansiedade, mas, ao mesmo tempo, ela quer ter uma relação melhor com a mãe, ou uma relação melhor com o marido, com a esposa, enfim. Ou, sei lá, quer trabalhar melhor, ou quer achar um outro emprego. Então, a clínica tem muitos objetivos diferentes
estudo controlado, né? E aí eu entendo um pouco quando as pessoas pensam o quanto acompanhar o resultado de uma forma mais padronizada pode ser difícil. Então, o monitoramento de progresso lá fora, ele começou, acho que uma discussão assim, na década de 90, mais ou menos. Então, a gente tem diferentes autores que foram vendo o quanto talvez a terapeuta tenha dificuldades de inferir se o resultado está positivo ou não, e eles aos poucos foram criando instrumentos, tá, psicométricos, então instrumentos de autorrelato, que a pessoa marca lá o quanto ela concorda com uma questão ou não, para identificar se esses objetivos estão sendo alcançados. Então, soa uma coisa um pouco assim, padronizada mesmo, e aí quando surgem essas críticas do tipo, como que eu vou monitorar uma coisa que é talvez difícil de descrever ou difícil de alcançar, faz algum sentido, eu diria assim. Né? Só que, de outro lado, tem talvez perspectivas de que esse é o único jeito de acompanhar o resultado. Né? O único jeito seria você mensurar o resultado de uma forma quantitativa, assim, de uma forma psicométrica para você acompanhar. Eu acho que essas duas perspectivas, elas estão muito presentes aqui no Brasil, mas em outros países isso já tem mudado um pouquinho. Né? Acho que tem tido talvez uma consolidação, assim, das críticas, mas também dos pontos fortes de monitorar. Então, basicamente, monitorar o progresso é isso, é você usar instrumentos que foram validados, né, tem evidências de validade psicométrica, e que, em algum nível, tem uma sensibilidade de dizer para você, isso mudou, assim, mudou o nível de sintoma, ou mudou o nível de efetividade que a pessoa acredita ter nas relações, ou ter funcionalidade. Então, acompanhando sessão a sessão, ou, de repente, um período após período, para checar se a terapia que está acontecendo está gerando algum resultado para aquela pessoa. Bom, eu só não sei se eu te respondi exatamente quanto essas perspectivas se chocam, assim. Isso entra numa discussão bem importante, né? Assim, quando a gente para pensar qual é o objetivo de uma psicoterapia. E, assim, uma coisa interessante que eu acho que pode ser legal você comentar é que, por um lado, pessoas que vão defender que a psicoterapia ela tem alguns objetivos, especialmente a redução de sintomas. Quando você pega boa parte das pesquisas de avaliação de eficácia, vão nessa perspectiva. Porém, há pesquisas que vão colocar que é muito mais que isso. Eu lembro de uma meta-análise que saiu em 2025, 2024, não vou lembrar agora, acho que de pesquisa qualitativa foi a maior que eu acho que já fizeram. Então, usando acho que foi de Landmova, se eu não me engano. Tu conhece também, acho que, inclusive, acho que eu peguei contigo, se eu não me engano. E aí ela mostrava que uma psicoterapia, ela chega a muito mais coisas do que a redução de sintomas, né? Então, a pergunta passa por isso, né? O que a gente vai avaliar, assim? Sim, não, eu concordo totalmente, inclusive eu conheço mesmo essa meta-análise, e eu acho que quando essa discussão surgiu lá na década de 90, né, de como deveríamos acompanhar os resultados, foi próximo ali das discussões que deram origem à prática baseada em evidências na psicologia. Então, essas discussões, elas estavam muito preocupadas, assim, com o futuro da psicoterapia, porque a gente estava cada vez mais próximo de uma perspectiva, eu diria assim, mais médica, de oferecer um tratamento, né, que vai tirar ou curar ou reduzir sintomas associados a um transtorno. E a preocupação desses autores, então eu posso citar aqui, sei lá, o Michael Lambert, o Scott Miller, que são nomes principalmente associados ao monitoramento de progresso. Né? A preocupação deles era de que nem todos os tratamentos que a gente estava pegando ali da pesquisa e aplicando estava sendo efetivo. Ele tinha eficácia lá nos experimentos, mas na clínica natural, então quando a gente ia para o mundo real mesmo, vamos dizer assim, não que não seja real lá no experimento, as coisas não funcionavam muito bem, assim, e eles perceberam muito que isso se dava, assim, pela perspectiva
como você disse, do objetivo, do porquê o cliente está ali, ou a cliente está ali. Então, uma das coisas, assim, que é muito comum nesses instrumentos de monitorar o progresso é que eles não focam exclusivamente em sintomas. Existem instrumentos que são usados só focando em sintoma, mas geralmente eles focam em funcionalidade e em relacionamentos interpessoais. Talvez esse seja o top 3 objetivos, assim, que as pessoas buscam a terapia, né? Que é, como eu falei, é lidar melhor com o trabalho, com a vida, ou com as pessoas e com os sintomas. Então, algo que esses sistemas de monitoramento têm em comum é justamente isso, eles vão olhar mais do que sintomas, né? Então eles vão perguntar para as pessoas o que exatamente elas estão procurando na terapia e o quanto o que ela está procurando está tendo algum efeito, mas elas também são muito voltadas para entender por que a terapia não está funcionando. Então, acho que um grande estudo, assim, que, sei lá, um clássico dessa área, saiu em 2005, que foi uma série de testes, assim, de experimentos em que eles tentaram identificar a perspectiva do cliente, sobre se a terapia está dando certo ou não, e a perspectiva do terapeuta. E aí, a partir da perspectiva do cliente, que foi com instrumentos, né, vendo se a pessoa estava gostando, estava melhorando, eles perceberam que os terapeutas não conseguem ver a piora. Seja porque os clientes não falam, talvez pela, sei lá, pela dinâmica de poder que tem na sala, ou até às vezes pela esperança de que em algum momento a terapia vai me trazer uma mudança, os terapeutas não conseguem, né? A gente não consegue ver se a pessoa está piorando ou não. A gente superestima os efeitos. E aí foi exatamente por isso que os instrumentos começaram a ser criados, só que focando muito na aliança terapêutica, né? Então, acho que todos eles têm isso em comum. Eles vão olhar muito para se a terapia não está funcionando, será que eu estou olhando para o objetivo dessa pessoa? Ou será que eu estou trazendo tarefas que são consistentes ou que têm congruência com o caso? Então, ela é muito, inclusive, isso é uma coisa que eu vejo muito as pessoas criticando, assim, né, que usar o instrumento vai tirar a relação. Só que o foco do monitoramento do progresso é melhorar a aliança, é melhorar a relação, porque às vezes a gente está, realmente, como você disse, focando no sintoma e a pessoa está lá porque ela quer ter relações melhores, porque ela quer ser ouvida por outras pessoas, e não só melhorar o sintoma. Então eu acho que é muito nesse sentido. Eu concordo que às vezes o objetivo é muito arbitrário, assim. Terapeutas pensam que sabem o que os clientes precisam, mas eu acho que o monitoramento dá essa voz, assim, para o cliente de o que você acha que você precisa, né, e como será que eu posso te ajudar. E eu não sei o que você acha disso também. Eu acho interessante, assim, porque eu acho que isso quebra dois mitos, né? Essa pesquisa de 2005 é muito interessante, eu acho que é uma pesquisa ainda pouco conhecida no Brasil, né, mas que eu acho que deveria ser lida, porque quebra um mito, além de muitos mitos que a pesquisa tem quebrado, como, por exemplo, tempo de supervisão, orientação teórica, gênero, não são indicativos de que a pessoa vai ser um bom psicoterapeuta, colocando assim nesses termos, eu vou falar de eficácia, vamos falar assim, ser um bom psicoterapeuta, mas quebra um mito de que o psicoterapeuta por si só é capaz, a experiência por si só de avaliar se a pessoa avançou, progrediu ou não, né? E quebra um certo mito de que a terapia é algo tão subjetivo que é impossível de ser avaliada, né? Porque a questão é, que você falou, né, que há um mito também, assim, trabalhar com monitoramento é só trabalhar com redução de sintomas. Me parece que não, assim, parece que o monitoramento vai muito além disso. E se você pegar o que algumas pesquisas, por exemplo, eu citei essa meta-análise, assim, ela é bem interessante. Existe um certo caminho que uma psicoterapia chega, né? Então, eu acho que ela quebra dois mitos, que é a psicoterapia não é algo tão subjetivo, impossível de ser avaliado, ou pelo menos ou somente numa coisa tão específica como redução de sintomas, há outros campos que pode ser avaliada, e também essa questão do mito que acho que você trouxe muito bem, de que nós psicoterapeutas por si só conseguimos avaliar, que a experiência por si só vai fazer a gente ter um conhecimento sobre a pessoa,
total, né? Sendo que a gente encontra com ela uma vez por semana, geralmente a terapia semanal, e ela tem a vida dela a semana toda vivendo, né? Uhum. Sim, e eu acho que essa aqui é uma coisa assim que eu percebo que eu acho até uma, como eu falei, uma crítica válida, assim, perguntar esses instrumentos, eles estão se aproximando tanto, assim, né, dos objetivos ou do que a terapia está fornecendo para a pessoa, é muito provável que não, mas se aproxima mais do que o julgamento clínico só. Então, assim, é claro que um instrumento, ele não vai ser perfeito e vai dizer a terapia está funcionando. Quem vai dizer isso é o próprio cliente, é a própria cliente, né? Então, eu acho que a questão é muito uma visão mais integrativa, assim. Se eu tenho um julgamento clínico de que essa pessoa está melhorando, esse instrumento me mostra o oposto, o que será que isso significa, sabe? Eu acho que é mais um questionamento do que uma resposta. E muitas vezes eu vejo que as pessoas têm essa posição de os números não vão, né, contar o que a pessoa está sentindo, e não vão mesmo, assim, né, o número um parâmetro, talvez, ali, que a pessoa está usando num instrumento para dizer, eu estou me sentindo mais ansioso, eu estou tendo mais dificuldade de falar com as pessoas. Lá fora tem sido muito comum, assim, eu falo lá fora, países principalmente europeus, norte-americanos, né, então, são países que investem mais nesse tipo de conduta, né, de monitorar o progresso, e lá tem sido cada vez mais aceito, assim, em diferentes abordagens, não só abordagens que estão mais próximas de estudos de avaliação ou estudos psicométricos, mas tá cada vez mais comum você achar uma pessoa, assim, psicodinâmica, ou centrada na pessoa, ou fenomenológica, existencial, usando esses instrumentos porque eles ajudam a gente a realmente a desafiar o nosso raciocínio clínico, né, a dizer, eu acho que essa pessoa está piorando, e às vezes a gente também erra nisso, assim, a pessoa não está piorando, né, ela só não consegue te expressar que as coisas estão dando certo de alguma forma ali que uma vez na semana, 50 minutos, não dá conta dela te contar. Então, eu acho que tem aos poucos, eu acho que aqui as pessoas também vão enxergar que esses métodos, eles não querem substituir, né, a subjetividade da pessoa, e sim, talvez seja uma forma de acessar essa subjetividade, dela dizer com números ou com palavras ali o que exatamente ela quer dizer com eu não tô me sentindo bem ou eu tô me sentindo melhor. Acho interessante, assim, que a gente falou muito desse lado da crítica, né? Que não é possível ser avaliado porque é muito subjetivo, os números não capturam a subjetividade da pessoa. Por outro lado, também existe uma crítica que, ao meu ver, é válida, não sei o que você pensa, porque a maioria desses instrumentos são instrumentos psicométricos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito acesso ao Q45, o Lambert Uhum, 42, que talvez seja o mais conhecido, né? uhum, Mas a gente tem outras propostas bem interessantes, assim. Mas é uma crítica porque é como que a gente cai, talvez, no excesso de, não sei se dá para chamar de psicometrização, né? Assim, então, não estou querendo aqui fazer contra a psicometria, dizer não é isso, não estou querendo entrar no lado de que números não capturam a subjetividade, até porque não sei se é bem essa a proposta, como você mesmo falou. Mas, por outro lado, há uma crítica também a esse possível excesso, né? Não sei o que você pensa. sim, sim. Não, eu acho que uma das coisas assim que eu gosto de pensar, e claro, nem sempre a gente vai ter acesso a esse tipo de estudo, mas é pensar muito no que os clientes e as clientes estão pensando sobre aquilo, né? O que eles pensam sobre uma intervenção X ou um método Y, enfim. Tem um pesquisador, um psicoterapeuta que eu sigo bastante, que é o Daryl Chow. Ele é de Singapura, mas ele mora na Austrália atualmente. E ele tem uma série de vídeos em que ele fala uma coisa que eu gosto muito, e eu concordo muito com ele, que se a gente usa o instrumento como uma coisa, assim,
um procedimento só, uma coisa meio burocrática, do tipo, responda toda semana esse questionário, né, para eu saber se a terapia está dando certo. Isso não vai funcionar muito bem, assim. Na verdade, você tá caindo nessa psicometrização que você disse. Você está caindo muito numa abordagem de partir dos dados para a pessoa, né? E apesar dos dados dizerem muita coisa do que está acontecendo, eu acho que o uso dos questionários, dos inventários, das escalas precisa ser uma coisa interpessoal, assim. Precisa ser uma conversa sobre esse resultado. Tem um estudo qualitativo, eu acho que de 2023, eu não lembro se... Mas é bem recente, em que eles entrevistaram vários pacientes de um estudo randomizado, né, que passaram por esse tipo de avaliação clínica toda semana para ver o monitoramento do progresso ali do resultado. E entre os pacientes que tiveram uma melhora e que apresentaram ali um feedback que, nossa, eu gostei disso, tinha descrições, assim, muito padronizadas de, eu gostei porque o minha terapeuta falou que achou um tema para essa semana com base no que eu respondi, ou ela percebeu algo que eu nunca tinha contado porque apareceu o resultado ali. E entre os pacientes que não gostaram, eles falavam que parecia uma obrigação, parecia que preenche esse questionário e vamos para terapia, né? Parecia que não tinha um sentido, uma função, aquele procedimento. Então, eu acho que o risco que a gente cai é usar esses instrumentos como se fossem uma coisa meio, como eu posso dizer, meio mística mesmo, assim, meio obrigatórias, porque assim eu estou monitorando e, ao mesmo tempo, vão me informar se o paciente está melhorando ou não. Vários outros estudos já mostraram que quando você mostra o gráfico de evolução, né, se a pessoa está piorando, ou se ela está melhorando, ou se está estável, isso tende a ter efeitos melhores também. Então, eu acho que o problema está quando isso não é colaborativo, assim. E claro, também tem estudos mostrando que se você não para o monitoramento quando o paciente diz que não quer fazer, você também põe em risco ali a manutenção da terapia. A pessoa pode abandonar porque ela não gostou daquele procedimento. Então, são coisas que eu acho que mostram exatamente o que você falou, o risco da gente cair numa ideia de que a gente usa o instrumento porque sim, porque tem que usar, e do outro lado, usar o instrumento como parte da terapia, como parte de entender se a terapia está ajudando a pessoa, se a gente precisa rever alguma coisa, e acho que muito mais focado no que a gente pensa, assim, de personalização da terapia. Acho que você entrou num tema que eu estava pensando, assim, que é justamente esse, assim, personalização, até trazendo uma linguagem mais técnica, nada mais é do que puxar de uma perspectiva nomotética, você basear suas intervenções numa norma, o que se chama de geográfica, né, de pensar a partir da pessoa, cada pessoa tem uma história de vida única. Eu sei o que, assim eu vejo você falando, que para mim, isso está muito assim, porque assim, por mais que algumas pessoas hoje tenham dito que isso é uma grande novidade, em saúde mental a gente discute personalização há alguns anos, até antes da psicoterapia, e que é o grande desafio dos serviços de saúde mental, inclusive a psicoterapia, né? Então, me parece, pelo que você fala, que também a avaliação, o monitoramento do progresso, vai muito nessa linha de personalizar a psicoterapia, né? Fazer com que a psicoterapia faça sentido para a pessoa A, B, C e D. E a pessoa A, B, C e D vão ter psicoterapias diferentes de acordo com a história de vida, o contexto social e os problemas que elas apresentam, por mais que sejam semelhantes e que tenham coisas semelhantes que a gente consiga usar na psicoterapia. Sim, sim. Eu estava pensando ouvindo você falar, né, que como eu falei, essa preocupação de acompanhar o resultado veio lá da década de 90, né? E naquela época as pessoas tinham uma visão assim muito mais técnica, eu diria. Eu não sei se esse é um termo bom, assim, mas a gente achava que a terapia funcionava por causa só das técnicas delas, né? Então, se eu uso uma técnica A, eu vou gerar tal efeito naquela pessoa, né? Na vida dela, enfim. E, e, e de lá para cá a gente começou a perceber que
terapeutas bons, que têm bons resultados, que ajudam mais as pessoas, seja num nível maior ou quantidade, enfim, elas fazem coisas diferentes. Elas têm alguma habilidade ou elas têm alguma coisa que pode destacar elas. E quando a gente pensa muito nessa ideia de quais são os efeitos que acontecem numa terapia, a gente está falando de, sim, técnicas, mas também de efeitos do terapeuta, de efeitos do paciente, de efeitos da relação. E se a gente olhasse só para os experimentos, a gente não conseguiria acessar isso, né? Lá, até a década de 90, a gente tinha uma abordagem muito top-down, assim, muito da pesquisa para a clínica. Então, a clínica tinha que fazer tudo que a pesquisa mostrava. Só que de lá para cá, a gente tem falado muito nesse senso de personalização que você disse, de uma evidência baseada na prática, que significa o quê? Que certas coisas a gente vai checar, ou a gente vai observar, ou a gente vai entender partindo, né, da clínica para a pesquisa. Então, tem terapeutas que trabalham nos seus consultórios atingindo ótimos resultados, resultados no sentido de as pessoas ficam satisfeitas, elas gostam de ir para a terapia, elas mudam a vida delas, só que a pesquisa não sabe disso, porque ela está olhando para experimentos que são mais controlados, né, e precisam partir de, os pressupostos de um experimento exige que a gente não olhe para a clínica, necessariamente. E aí vem a questão da personalização, porque quem está na clínica precisa personalizar muito mais do que quem está no experimento. Inclusive, no experimento, espera-se que não se personalize, porque a gente precisa isolar, né, os componentes, enfim. Então, a questão que eu enxergo, assim, de o monitoramento do progresso apresenta um avanço para a personalização, porque ele possibilita a gente checar isso. Por exemplo, vamos pensar no contexto clínico. Se eu estou atendendo uma pessoa, aplicando esses instrumentos, e eu vejo que a pessoa não está melhorando. E aí eu decido conversar sobre isso e mudar certos aspectos da terapia. Eu mudo a forma de me relacionar, né, com base, obviamente, em pesquisa e pressupostos teóricos. Eu tento modificar componentes da intervenção e eu vejo que ela começa a melhorar. Então, basicamente, eu mudei a forma de fazer terapia no meio do caminho, porque esse instrumento me mostrou que as coisas não estavam legais, não estavam boas. Eu acho que esse paradigma de pesquisa que olha para o que a gente faz na clínica para entender os efeitos, ele ajuda a gente a entender o que mais faz efeito além das técnicas. Porque tem muita coisa, muita coisa faz efeito além do que a gente está usando de técnica. Eu acho que a personalização, ela passa necessariamente por isso, assim, medir algumas coisas, só que observar o que se fazem, né, o que se faz com essa medida, o que as pessoas estão fazendo com esses resultados. Perfeito. E assim, a partir disso, assim, falando em termos práticos, é que se discute muito. Por exemplo, o OK45, se eu não me engano, era para você fazer, né, antes de cada sessão, né, se eu tiver equivocado, eu não lembro agora, se me corrige, mas então se discute muito como é que se implementa, né? Porque, por exemplo, até por uma questão cultural, né? Por exemplo, a gente sabe até algumas, se eu não me engano, o brasileiro ele não tem muita tendência de fazer tarefa, por exemplo. Se algumas pessoas que trabalham com algumas terapias que têm essa perspectiva, como, por exemplo, algumas cognitivos comportamentais, encontram algumas dificuldades, porque o brasileiro é diferente, por exemplo, de pesquisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você manda a tarefa para casa, a pessoa tem uma probabilidade, uma possibilidade maior de fazer por causa de uma questão cultural. Então, por exemplo, eu penso que o OK45, você fazer aqui no Brasil antes de cada sessão, não sei se isso seria uma adesão, por exemplo. Não tem dúvida, assim, se você fosse. Mas eu pergunto isso, assim, as pessoas às vezes parecem algo muito distante, né? E você está falando de personalização. Como você pensa na prática mesmo, no dia a dia, para o psicólogo que está assistindo aqui, o psicoterapeuta que quer implementar no seu dia a dia essa perspectiva? Certo. Bom, eu acho que essa parte, assim, principalmente do tempo que se leva para responder, né? Eu acho que é uma preocupação que eu já vi muitas pessoas apresentando, assim, né?
Porque realmente, responder 45 questões toda semana, eu, como paciente, eu não sei se eu gostaria, assim, não sei se é muito um instrumento que seria para mim, mas eu acho que existem formas de se implementar, que podem, talvez, favorecer esse uso de instrumentos, que vão desde o estilo do terapeuta, da terapeuta, porque tem terapeutas que não vão gostar também de fazer essa gestão de enviar link toda semana, ou se for um atendimento presencial, parar para corrigir toda hora, né? Tem terapeutas que não gostam simplesmente disso, não é estilo de trabalho. E também para os objetivos e preferências dos pacientes, né? Porque tem paciente que não vai gostar de fazer esse instrumento toda semana, assim como vai ter, provavelmente, pacientes que adoravam, falar, nossa, gostei, porque, sei lá, tem um padrão, eu acompanho toda semana, então tem uma variação grande. Eu acho que a implementação é uma das coisas mais difíceis, assim, do monitoramento de progresso. Está bem documentado, é uma crítica que muitos praticantes apresentam, assim, muitas pessoas que estão na terapia falam, é muito difícil, né, tem que entender um pouco de psicometria, tem que corrigir, tem que interpretar, então isso tem um custo, né, e também pela visão dos próprios desenvolvedores, eles sabem que é difícil implementar esse tipo de medida, né? Não é à toa que tem muitos softwares, né? Muitos sites que estão oferecendo esse serviço que fazem a correção ali automaticamente. Você não precisa entender das propriedades psicométricas ou de fazer cálculos específicos para entender a pontuação deles. Eu acho que existem alternativas que vão ajudar a gente a escolher como implementar. Então, você citou, por exemplo, o OQ45, né? Eu acho que é até interessante descrever, né, o que é o OQ45 para quem nunca ouviu falar, mas o OQ45 ele é uma escala de 45 itens, então ela avalia diferentes dimensões que são geralmente relacionadas aos objetivos das pessoas que buscam terapia. Então, vai desde sintomas, funcionalidade, papel e relações interpessoais, e também mede ali algumas coisas associadas a comportamento de risco. O OQ45, ele tem um custo ali um pouco diferente de talvez outros instrumentos que existem, mas ele é o mais estudado. Então, talvez algumas pessoas prefiram essa segurança de um instrumento que tem mais estudos, né, para implementar. Talvez a grande dificuldade do OQ45 é que, além de você aplicar ele toda semana, se houver piora ou se não houver melhora, você precisa aplicar um outro instrumento para que ele tenha um efeito maior, assim, para que você consiga aproveitar o máximo dele. Que é um instrumento que você tenta identificar motivos pelas quais a terapia não está funcionando. Então, é um instrumento que mede, eu acho que ele tem uns 32 ou 36 itens, não lembro exatamente, mas mede a aliança terapêutica, mensura ali a motivação da pessoa para mudar, o suporte social, e eu não vou lembrar outra dimensão, mas é uma dimensão também associada a eventos estressores, né, aleatórios, assim, por exemplo, faleceu alguém, aconteceu um acidente, o problema financeiro, então o Michael Lambert pegou vários motivos pelas quais as pessoas falam que a terapia não está funcionando e criou um instrumento. Talvez esse não seja o modelo favorito de algumas pessoas que trabalham na terapia. Então, você tem outros instrumentos que são mais breves, que funcionam diferente. Então, existe um outro, por exemplo, que chama PICOMS, que é um instrumento bem breve, né, de 4 questões que você aplica na terapia. Então, diferente de você pedir para a pessoa preencher antes, você preenche com ela. Né? Você pede para ela avaliar ali o bem-estar dela, na última semana, em relação a bem-estar pessoal, né, individual, interpessoal, social, e depois, no final da sessão, também você mensura a aliança terapêutica, se a pessoa percebeu a terapia como aderente aos objetivos dela, as tarefas faziam sentido, enfim. E você vai ter outros instrumentos. Então, tem modelos que focam mais em sintomas, como usar, né, instrumentos que mensuram depressão e ansiedade. Tem um modelo, inclusive, talvez seja
junto com esse que eu falei, são os únicos gratuitos, que é o Core System, que ele mensura várias dimensões igual, que é 45, e também é aplicado antes da sessão. Então, não existe só uma forma de monitorar. Então, eu acho que a implementação ela é difícil, só que a gente pode pensar nessa alternativa. Qual é a melhor forma que eu prefiro, né, que eu possa custear, e que os meus pacientes também preferem para eu adaptar. Até porque entra nessa discussão, né? Que a gente fala também no acesso, quando fala em monitoramento, a gente reduz muito a escala. Que por mais que você faça a interpretação da escala, existem outros modos, como, por exemplo, questionários qualitativos. A própria formulação de caso define que ela é o parâmetro, né? Então, por exemplo, se tu não tens uma boa formulação de caso, você não tem, às vezes, dificulta o parâmetro de avaliação. Então, ao meu ver também, não sei o que você pensa, a avaliação também pode ser feita além da escala, mas eu acho que o risco é centrar-se demais na escala. E até a intuição da pessoa e do terapeuta, né? Porque existem coisas assim, por exemplo, um paciente, ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas por um motivo psicológico X, e ele está tentando fazer isso, e ele coloca na escala, por exemplo, que as relações dele podem ter piorado, como algumas escalas perguntam, né, como é que se avalia a sua relação com as pessoas. Mas, porém, ele pode ter tido mais consciência e ter se relacionado com pessoas que fazem mais sentido na vida dele. E, às vezes, uma escala quântica, ela, por mais que você mostre o gráfico, tudo, ela não vai pegar essa dimensão. Então, assim, eu acho que, não sei o que você pensa, que talvez a gente possa também pensar em outras alternativas junto com a escala, como, por exemplo, a parte qualitativa do questionário e até ganhos em sessão, né? Assim, porque a pessoa vai te falar desses ganhos. Às vezes, a escala, ela tem, assim como também a parte qualitativa é limitada, a escala também tem uma limitação. Não sei o que você pensa desses outros métodos também que poderiam ser usados na avaliação. Sim, sim. Bom, eu acho que isso me lembrou, assim, de uma questão que a gente tem discutido muito na área da avaliação psicológica, né? Eu acho que cabe aqui no monitoramento também, de que a melhor forma de você avaliar um construto lá na avaliação, ou talvez um conjunto de dimensões psicológicas, é você usar abordagens do que a gente chama de multimétodo, né? Então, você não usa só instrumentos psicométricos quantitativos, você usa entrevistas clínicas, você usa testes expressivos ou projetivos, você vai usar métodos diferentes para você integrar os dados e ter ali uma hipótese, ou ter né, uma consideração, uma conclusão. E eu acho que com o monitoramento não é diferente, Clécio. Por exemplo, existe uma possibilidade, assim, que eu mesmo já verifiquei né, na minha prática, e já conversei com outras pessoas, e já vi algumas pesquisas preocupadas com isso, de que tem pessoas que dão notas positivas, mesmo quando elas estão indo mal, assim, mesmo quando elas não estão bem, ou mesmo quando elas estão com problemas. E muitas vezes isso mostra muito mais para a gente sobre a aliança terapêutica do que sobre, sei lá, se a pessoa está mentindo ou não. Né? Às vezes a gente não abordou os temas que aquela pessoa realmente está interessada em abordar na terapia. E o contrário também pode acontecer, né? Talvez a pessoa dê uma nota mais negativa, porque, não sei, talvez ela tenha uma visão daquela situação de que aquilo é muito negativo. E isso não significa que a terapia tá indo horrível, assim, né? Só porque a pessoa deu uma nota baixa, pronto, a terapia não tá funcionando. Não é isso. Existe muito a forma como a pessoa está interpretando aqueles itens e aquela escala, e como ela está decidindo escolher, né, uma das opções lá do concordo totalmente, discordo totalmente. E eu acho que a exploração disso é importante, para você identificar como aquela pessoa responde as escalas ou, enfim, os instrumentos, mas também o uso de outros meios, talvez outros instrumentos, seja lá pesquisa, desculpa, entrevista, né, uma coisa mais não diretiva, uma coisa mais exploratória. É importante você unir várias fontes para você considerar.
Então, se você, acho que um exemplo, assim, muito claro, assim, de que o Lambert dá é muito possível que, às vezes, a pessoa, ela marque lá que ela tá indo muito mal, mas na sua inferência ela tá indo bem. Por quê? Porque talvez você esteja tocando em um tema específico, ou sei lá, usando um protocolo de exposição, e talvez ela esteja muito ansiosa nesse momento, e isso seja expressivo ali de que ela está indo mal, que ela está se sentindo mal. Só que depois de algumas sessões, talvez isso mude. Então, eu acho que é uma questão muito de integrar o raciocínio clínico também. Né? Faz sentido que essa pessoa esteja mal depois de acontecer um grande problema, um trauma na vida dela? Faz, né? Você não vai dizer, vou te encaminhar porque a terapia não está te ajudando. Né? Então, eu acho que o instrumento sozinho, ele não vai dizer nada, assim, você precisa, como clínico, interpretar e para cada caso, inclusive, né, unindo o que você falou, a formulação vai ajudar a gente a entender, isso é esperado, né, é esperado que ela piore, ou é esperado que ela não esteja enxergando a terapia como uma coisa que está ajudando ela, porque eu estou usando essas tarefas, ou usando essas técnicas. Acho que é uma coisa bem maior, e eu acho que é esse o custo que muitas pessoas, às vezes, encontram ali como um obstáculo, né, eu acho que aqui talvez seja uma crítica para toda a psicoterapia, não só para psicoterapeutas específicos, mas eu acho que é muito fácil a gente cair na ideia de que talvez a pessoa não esteja preparada, ou talvez ela esteja resistindo, ou talvez ela precise de outro terapeuta, tá? E não eu, né? Só que eu acho que isso vai deixando a gente cada vez mais na defensiva, e a gente não encara exatamente como ajudar aquela pessoa. Então, acho que muito vem da ansiedade do terapeuta, e por isso que usar só o instrumento parece ser legal, né? Parece, nossa, vou usar uma coisa que vai me dizer se a pessoa está piorando ou não, e talvez eu utilize isso de uma forma só para confirmar o que eu estou pensando. E aí, só uma coisa que eu lembrei agora falando isso, existe inclusive uma pesquisa que tentou monitorar isso na crença dos terapeutas. E aí, quando o resultado era diferente do que eles achavam, queriam que fossem, eles deixavam de medir. Então, assim, se eles pensassem, esse paciente está melhorando, né, e aí os instrumentos mostravam que não, eles paravam de usar com aquele paciente. Ou, se fosse o contrário, eles também achavam isso, né, esse paciente está piorando, mas aí o instrumento mostrava que ele estava bem. Então, ele pensava, tem algo errado com esse instrumento, e ele deixava de medir. Então, eu acho que é interessante como isso mostra muito as nossas atitudes como terapeutas também, não só porque o instrumento está ali, né? A gente pode usar ele de diferentes formas, assim como qualquer ferramenta, vamos pensar. O problema é não integrar outras coisas no uso desse instrumento. Não, acho essa discussão assim, muito valiosa por um simples motivo, né? Por exemplo, a gente está falando aqui, para quem não conhece, formulação de caso, nada mais é do que você fazer uma leitura do que você vai trabalhar naquele caso, uma leitura teórica, e fazer um planejamento terapêutico. E existe uma crença que fazer essas estruturas na terapia, uma estruturação, principalmente para algumas abordagens mais no campo humanista no geral, assim, não só humanista, existencial, fenomenológica, psicanálise, psicodinâmica, isso iria, de alguma forma, tornar a terapia mecânica, enfim. Porém, eu acho que a ideia ao contrário é personalizar a terapia, porque você leva em consideração o cliente, o paciente, seja lá o nome que vocês quiserem usar, né? Para mim, entendo teoricamente o que algumas abordagens falam dessa nomenclatura, mas eu vou me furtar e vou chamar aqui, posso chamar um ou outro, porque para mim, dentro da minha concepção, isso aqui não é algo tão relevante. Mas, enfim, não estou aqui querendo também dizer que para as abordagens eu entendo plausível o motivo delas, mas é considerar, colocar nessa equação que a psicoterapia ela envolve dois lados, né? Eu diria que uma tríade, né? Envolve psicoterapeuta que atende, a teoria que ele vai se embasar e o paciente. Então, é dessa tríade aí que sai alguma coisa. E eu acho que esses modos são uma forma de colocar esses elementos para funcionar, porque às vezes eu acho que pode pender muito para cada um lado, né? Ou corre o risco de você ir para a teoria demais e
não vê a pessoa e não vê o terapeuta que atende, ou você ficar muito na sua, impor seus valores e crenças, que é perigoso demais do terapeuta, ou por um lado, deixar na mão do paciente, por exemplo, sendo que ele não é o psicoterapeuta. Existe ali, ou desconsiderar o que eu sinto, porque inclusive, até falando em avaliação, né, o modo que a gente sente o paciente, o cliente, também é uma informação terapêutica, né? Então, diferente do que se pensa, complementando o que você falou, ao meu ver, monitoramento é também uma forma de colocar essa tríade para rodar e funcionar como uma tríade mesmo, não como elementos separados ou privilégio de um em detrimento de outros. Sim, sim, nossa, cara, claro, você tocou num ponto assim que eu tava até pensando, eu preciso falar disso, porque é uma coisa muito importante, mas tava pensando, vamos esperar um momento ideal aqui, mas é, lá, acho que lá pro 2005 foi quando esses instrumentos começaram a surgir comercialmente, né? Então, assim, começaram a ser vendidos, as licenças, é, como eu falei, desses softwares que fazem essas medidas e o monitoramento de uma forma mais automatizada, né? Só que lá por volta de, acredito, 2009, eu não vou lembrar exatamente a data, mas por ali, né, 2009 até 2011, mais ou menos, eles começaram os pesquisadores, né, as pesquisadoras começaram a tentar entender se esses dados mostram uma coisa que tem a ver com essa tríade que você disse, talvez ela possa oferecer para nós terapeutas uma visão da nossa, eu não vou dizer uma performance, mas de como a gente está agindo ali na terapia. Tá? Então, se os dados ali que eu estou acompanhando de vários pacientes estão me mostrando que eles estão melhorando na média ou piorando na média, talvez isso traga insights da minha prática. Inclusive, é por isso que se usa esse termo de evidência baseada na prática, né? Porque eu estou reunindo alguns dados, algumas informações e tentando tirar ali alguma compreensão, né, dos fenômenos que a gente lida na clínica. Então, muito do que começou a ser produzido de 2009 para cá tem a ver com como usar esses dados para melhorar clinicamente, melhorar como terapeuta. Então, muitas das vezes a gente pensa naquele design que eu falei, né, de eu aplico tal técnica e eu gero tal efeito. Só que a gente olha pouco de como eu aplico essa técnica, em qual contexto, para qual objetivo, para qual pessoa. Então, as perguntas são várias. E quando a gente tem esse conjunto de dados, a gente consegue checar isso, se a terapia ela foi personalizada o suficiente, o que eu fiz nessa sessão e quais efeitos foram observados depois do que a gente fez nessa sessão específica. Então, isso dá para nós terapeutas uma visão de o que exatamente eu preciso fazer, né, para melhorar os meus resultados, para ajudar mais as pessoas. Talvez eu esteja fazendo algo com uma demanda, um padrão de demandas, sei lá, vários pacientes que se queixam de depressão, e todos eles têm um resultado parecido. Talvez eu possa entender o que eu estou fazendo que não está ajudando as pessoas com depressão. Então, eu acho que o monitoramento, quando ele é usado de uma forma assim mais ampla, ele ajuda a gente a entender que habilidades que a gente não tem também, né? E eu acho que isso é um pouco assustador, porque, enfim, a gente tem uma visão muito perfeita da terapia, de que a gente vai ter as respostas certas, mas o monitoramento mostra justamente que a gente comete alguns erros e que a gente, às vezes, ignora certas coisas. Então, lá fora, acho que na maioria dos países que tem uma veia de pesquisa mais focada em psicoterapia, né? O Brasil tem um foco grande em psicoterapia, mas não tão grande quanto outros países por questões estruturais, financiamento de pesquisa, enfim. Mas esses países, eles têm um costume muito comum de gravar sessões. Então, quando você grava sessões, você consegue comparar com os dados de resultado do monitoramento, né, dos instrumentos. Então, você consegue ver o que aconteceu na sessão que antecipou resultados ruins. E você consegue assistir essas sessões e chegar a alguma conclusão, porque você está observando a sessão.
Então, eu acho que, de novo, isso aqui a gente está integrando várias informações para chegar numa conclusão. É, o, o- eu acho que os efeitos do terapeuta, que são características, habilidades, forma de se relacionar, eu acho que até a personalidade, identidade, às vezes conta muito, assim, para os pacientes e clientes. Então, eu acho que o monitoramento ajuda a gente a entender esses efeitos, a entender esse padrão de resultados está associado a um padrão de aliança. E isso também tem sido estudado. Então, o monitoramento ajuda a gente a entender que não existe uma forma única de ganhos nas sessões. Então, tem pessoas que ganham efeitos muito rápido, outras mais devagar, outras recaem rápido, outras recaem devagar. Então, não existe uma forma só de observar esses resultados, e eu acho que observar também ajuda a gente a entender talvez a nossa lacuna, assim, onde eu estou errando, quais são as minhas limitações, quais são os meus pontos fracos, claro, também quais são os meus pontos fortes, onde que eu estou acertando, só que talvez uma tarefa, assim, que exige um pouquinho de resiliência, eu diria, assim, a gente vai ver que a gente erra bastante, a gente vai ver que não somos terapeutas tão bons quanto a gente acha, assim. Isso abre mais um tópico importante, né? Assim, na verdade, a gente vai sintetizar, né? Essa parte vai ficar muito longo, mas acho importante abrir esse aqui. É só um adendo antes que isso me lembrou outras pesquisas também bem interessantes sobre eventos significativos na terapia. Eles gravam a terapia e vêm entrevistam o psicoterapeuta e o paciente. E, às vezes, é, o que o paciente dizia sobre a terapia, ou às vezes não gravam, eles pegam pessoas que já finalizaram a terapia e pegam um psicoterapeuta que atendeu. Os eventos são muito diferentes. Eles estão, então, às vezes, uma coisa que o psicoterapeuta tinha dito, e essas habilidades essas pesquisas mostram interessante que essas habilidades da pessoa se sentir compreendida, sentir que aquilo que está sendo falado fazia sentido de acordo com ela, né? Que faz sentido para ela, tem um efeito muito poderoso na terapia. E fechando esse adendo, vou esticar só mais um pouquinho, porque eu acho que essa discussão é importante, né? Você trouxe que o monitoramento ajuda não só o paciente, mas também o psicoterapeuta. Por quê? Uma das coisas que eu acho que as pesquisas derrubaram o mito é que a experiência por si só forma um psicoterapeuta. Inclusive, a gente discute muito hoje, e eu, para supervisor, isso é um desafio, por exemplo, faço muito, o que forma um psicoterapeuta? Por quê? Porque na supervisão tradicional, ela tem vários problemas. Não estou dizendo que ela não preste, não é isso. Acho até em vários momentos dá para fazer supervisão tradicional. Só que somente ela, como modelo de supervisão, ela traz, como por exemplo, perda de autonomia de quem atende, e não tem como a gente observar o supervisionanda, coisas que são muito importantes e que não tem, porque eu não estou lá com ele, eu não estou no dia a dia, e diferente, a psicoterapia é interessante porque diferente de outros métodos na saúde, por exemplo, vou formar um cirurgião, ele vai fazer algumas cirurgias com um supervisor do lado. Ele vai ter ali, então ele vai dizer, olha, isso aqui você está fazendo certo, isso aqui você está fazendo errado. E a gente sabe que pesquisa sobre aprendizagem, a pessoa vai com a prática. Mas o psicoterapeuta não. Então, talvez isso coloque uma outra dimensão também, que é olhar para si, para a sua prática, porque nós temos, isso aqui também, muito da pesquisa que tu trouxe, uma dificuldade de se autoavaliar. Isso aí é um problema crônico na área, e que talvez isso ajude. Tanto que a supervisão, como eu disse, existem outros modos de fazer supervisão, sem ser essa supervisão tradicional, que são tão ou mais relevantes quanto, né? Por exemplo, prática deliberada, mas isso é um método, mas eu não vou abrir aqui por causa do tempo, né? Só para abrir um pouquinho isso que você trouxe e que você comentasse um pouco isso também, né? O lado do terapeuta. Uhum. Não, perfeito. Mas eu acho que tem uma pesquisadora, eu acho que ela é holandesa, né? Ela chama Kim De Jong. E ela também é uma referência contemporânea do monitoramento de progresso, enfim, ela estuda bastante sobre isso. E tem um livro dela com outros pesquisadores que eles falam que os terapeutas às vezes têm uma síndrome de avestruz, assim, eu não sei se você já ouviu falar disso, né? Então, é, eu não sei o quanto isso é verídico, ou se é sei lá, uma crença de senso comum, mas é,
as avestruzes, quando elas estão com medo, né, quando elas têm uma ameaça, elas colocam a cabeça debaixo da terra, assim, né, elas enfiam a cabeça, assim, para não ver o perigo, né? Só que é uma estratégia muito ruim, porque o perigo continua ali, né? Ela também continua em risco. E eles citam essa síndrome da avestruz como um padrão que nós terapeutas temos de relevar ou ignorar, consciente ou inconscientemente, resultados que são ruins. Então, é, eu acho que isso vai de encontro com o que você falou sobre quais são os eventos que os pacientes, clientes veem como chave, né, como principais ali. Geralmente são coisas simples, são coisas assim que a gente julga como simples, né, algo que o terapeuta disse, ou uma coisa que a terapeuta validou, ou uma pergunta que ela lembrou de, sei lá, uma pessoa que era importante para ela, ou o simples fato de prestar atenção e ver que a sessão não tá legal, assim, se você, quando terapeutas abordam rupturas na aliança, as pessoas enxergam como positivo, porque é um tema difícil, só que a gente está tendo a oportunidade de discutir. Então, eu acho que a gente acaba não olhando para as oportunidades de melhorar essas coisas, porque a gente deixa passar esses probleminhas ou problemões, né, que a gente acaba vendo como, não, isso não quer dizer nada, né, talvez uma coisa que a pessoa falou, ou um tema que ela ignorou, e a gente acaba deixando passar também. Então, às vezes a gente coloca a nossa cabeça lá debaixo da terra para não ver esses problemas, para pensar, não, a terapia tá bem, eu tô pensando demais, eu tô dando o meu melhor. Só que muitas vezes é justamente isso que faz com que a pessoa abandone a terapia, ou que ela não engaje, ou que ela. É, é, o que eu penso talvez a gente precisa ter um pouquinho mais, assim, não vou dizer ter um pouco, eu diria levar um pouco mais a sério isso, porque às vezes uma experiência negativa na terapia pode indicar que a pessoa nunca mais busca a terapia. Talvez ela generalize isso ao nível assim de esse terapeuta não me entende, ou essa terapeuta me interrompe. Se toda terapia é assim, eu vou procurar outras formas de ajuda, né? Então, melhorar como terapeutas, eu acho que tem a ver com a gente proporcionar uma relação boa, né? Uma relação saudável, mas uma relação que ajuda essa pessoa. Então, se a gente usa esses dados do monitoramento para guiar o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa melhorar, principalmente uma área que nunca deixa de aprender e deixa de melhorar. Não existe um ponto final, assim, de tipo, eu sou um terapeuta que tem muita experiência nisso, então todos os casos vão ser os mesmos, né? Vou ajudar da mesma forma. Eu acho que a educação continuada que a gente tem tido, esse modelo de fazer vários workshops, fazer vários cursos, fazer supervisões discutindo o caso, elas não estão abordando essas informações, essas pioras no monitoramento ou melhoras no monitoramento. Então, uma coisa assim, uma crítica que eu faço muito, que eu tenho visto, pelo menos diminuir por um tempinho agora, por muito tempo eu via bastante isso, agora está diminuindo, mas as pessoas falavam que se o paciente está piorando, você considera encaminhar o paciente, né? E aí eu sempre pensava assim, nossa, a pessoa já não está tendo uma experiência legal, e aí eu vou lá e crio uma ruptura gigante na aliança, que eu não vou mais continuar te atendendo, né? Vou te mandar para outra pessoa. Eu sempre pensei assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de conduta, porque talvez a pessoa ela não esteja indo bem, mas ela espera que a gente faça alguma coisa. Ela tem esperança de que a terapia ainda vai ajudar. E eu acho que isso tem muito a ver com o desenvolvimento de habilidades, o desenvolvimento de, como você disse, de competências a partir da prática deliberada, porque a terapia é uma coisa muito complexa, muito difícil de ser conduzida, e cada dia que a gente pensa que a gente sabe uma coisa, a gente percebe que não sabe muito bem, e eu acho que quando a gente faz isso no escuro, assim, sem ter dados que mostram pra gente um padrão, ou se os nossos atendimentos estão relativamente ok, ou até mesmo se a gente não tá indo bem mesmo, talvez a gente esteja
deixando de ajudar um monte de pessoas sem esse acesso, assim. Perfeito. A gente está chegando ao fim, assim, e quando no final, assim, primeiro queria convidar vocês a conhecerem não só o Instagram do Lucas, o Lucas tem um Instagram, tem umas postagens bem legais, interessantes, mas ele também tem um subtrack que ele produz textos muito legais, tem uns textos ali muito valiosos, ricos, a gente falta literatura em português sobre isso, e eu acho que o subtrack dele é uma forma de entrar em contato, né? Assim, entrar em contato, faz um trabalho informativo ali muito legal. Vou deixar o link aqui para vocês conhecerem, tanto o Instagram quanto o subtrack. E que eu sempre falo no final, assim, se você, além de se você quer colocar algo mais, enfim, para a gente finalizar, vou fazer duas em uma, queria saber que você deixasse uma mensagem para o psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta que está escutando esse podcast e está ouvindo essa discussão sobre monitoramento, talvez esteja angustiado, né, porque realmente angustia, porque isso toca nos nossos limites, né, toca um pouco, às vezes, talvez até mudar um pouco a forma de fazer clínica. No meu caso, mudou muito, para ser sincero, quando eu comecei a ler essas discussões, eu falei, caramba, assim, eu vou ter que mudar um monte de coisa que eu tomava como uma verdade, coisas que eu aprendi nas formações que eu fiz, até na graduação, enfim, ou esse psicólogo que está inseguro, enfim, que está ouvindo essa discussão toda. E como você falou, que é uma coisa que aqui que eu acho que as pessoas que vêm assistindo, aqui a ideia não é dizer que a tua insegurança ela vai ser totalmente sanada, porque tem algo aí de uma prática que a gente vai ter que conviver com isso o tempo todo, e por mais que você faça milhões de workshops com especialistas, claro que isso vai ajudar, mas isso não tira a insegurança de ninguém, porque a gente está falando de uma prática que é complexa, que a gente ainda precisa entender muito, porque existem vários fatores, e também é difícil, né? Por exemplo, essa parte de avaliação. Mas dado isso, dado esse contexto, eu queria deixar uma mensagem final para quem está assistindo aqui esse podcast, esse episódio hoje. Bom, tudo bem se eu deixar duas mensagens? Porque eu queria falar. Tá. Porque eu pensei assim, uma talvez mais para essa questão do monitoramento. Como você disse, assusta, porque eu acho que as pessoas pensam, nossa, eu vou ter que implementar do nada e monitorar o progresso de todos os pacientes. Eu acho que a mensagem principal é, se você quer monitorar o progresso dos pacientes, clientes, enfim, para ver como anda a sua prática, ver se você está conseguindo ajudar essas pessoas, qual é a visão delas, né, sobre o resultado da terapia, começa aos poucos, assim, você não precisa usar um instrumento com todas as pessoas que você está praticando, né, atendendo agora, você não precisa criar uma base de dados gigantesca, começa aos poucos, acho que é o principal, né, com o tempo você vai construir essa prática que olha, né, para os fenômenos ali, para os resultados desse jeito. Escolhe um instrumento, testa e vê como que funciona, vê se seus pacientes gostam, vê se você gosta, principalmente, né, porque se você não tiver tempo, forma de administrar, então não caia na ideia de fazer uma coisa muito, muito grande de uma vez. E a outra mensagem que eu queria, eu acho que é uma forma mais geral, assim, para quem assiste, porque eu acho que é uma coisa que eu tô levando para mim também, né? Que isso que você acabou de dizer, Cláudio, talvez com uma outra roupagem aqui, que talvez duvidar de você mesmo, às vezes. Acho que a gente tem uma visão clínica que é muito voltada a uma concepção teórica, a gente enxerga teoricamente o que está acontecendo com as pessoas, e a gente acha que aquilo vai responder ao que está acontecendo e dar para a gente uma ferramenta, uma forma de lidar. Então, eu diria assim, duvide mais de vocês mesmos e ouça mais os seus clientes, pergunta para eles como eles enxergam o problema, como eles enxergam talvez uma resolução, como que o problema seria resolvido, como que o dilema dele seria sanado, né? Acho que muito se fala assim em escuta qualificada, em uma escuta boa, só que escuta é uma coisa muito difícil, então é uma coisa que a gente tem que ir refinando e refinando. Então, duvide mais dos seus pensamentos e ouça mais os clientes. Acho que é uma mensagem que eu quero deixar.
Perfeito. Obrigado, Lucas. Eu acho que foi um episódio bem valioso, bem interessante, assim, como tem sido, né, assim, eu acho que as pessoas que têm vindo aqui têm trazido visões muito legais. Bem, é isso, gente. A gente vai finalizando aqui. Convido a vocês a assistirem os outros episódios e assistirem os próximos. Esse é o penúltimo episódio da primeira temporada. E fiquem ligados, ligadas, que vamos ter uma outra convidada para poder fechar aqui o Conversas em Psicoterapia, essa primeira temporada e esse ano aqui de 2025. Então é isso. Até a próxima.